Então, watashi wa Fernanda desu. Alguma coisa desu. Né? Então, a gente aprende ele muito assim no início. Só que o que eu gostaria de falar pra vocês hoje é que como essa estrutura que a gente aprende lá no iniciozinho no aprendizado do japonês, ela se mantém em todo o ensino do japonês, inclusive até em gramáticas bem avançadas, e às vezes a gente não percebe que ela tá ampliando, sabe, o uso dela. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Então vamos começar, gente? Bem, o que eu preparei aqui hoje pra vocês é essa estrutura maravilhosa. Alguma coisa desse. Ela é uma estrutura muito básica, assim. A gente aprende isso aí logo, assim, no início que a gente começa a estudar japonês, sabe? Principalmente quando a gente aprende a se apresentar. Hajimemashite, watashi wa Fernanda desu. Então, watashi wa Fernanda desu. Alguma coisa desu. Né? Então a gente aprende ele muito assim no início. Só que o que eu gostaria de falar pra vocês hoje é que como essa estrutura que a gente aprende lá no iniciozinho no aprendizado do japonês, ela se mantém em todo o ensino do japonês, inclusive até em gramáticas bem avançadas, e às vezes a gente não percebe que ela tá ampliando, sabe, o uso dela. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Bem, o que significa isso aqui, né? Alguma coisa desse. Significa que A wa B desu, no sentido de que A é igual a B. O sentido dessas duas coisas são equivalentes. Então, quando eu falo assim, watashi wa Fernanda desu. Watashi é igual a Fernanda, né? Eu igual a Fernanda, né? Então, a gente tem essa equivalência dentro dessa estrutura, tá? Em que sempre o que está sendo remetido ali pelo tópico, né? O que está vindo com A, remete ao que está vindo depois. Tudo bem? Daqui. Então, voltando aqui. Quando a gente aprende no início da nossa jornada do japonês, assim, a gente aprende com alguns livros colocam dessa forma, né? Substantivo wa, substantivo desu. Lembrando que, apesar do watashi ser um pronome, que a gente considera um pronome no português, né? Watashi, eu, no japonês, dentro das classificações, ele é classificado como meshi. Meshi. Meshi é a classe de substantivos, né? Assim, digamos, que a gente pode associar como substantivo, né? Então, quando a gente aprende no início, a gente aprende substantivo A, substantivo desu. Na verdade, essa estrutura ela se amplia muito para além disso, né? Por isso que eu coloquei aqui. É importante relembrar que apenas algumas classes de palavras podem grudar direto com o A e com desu, certo? Porque justamente no início a gente aprende substantivo A, substantivo desu. No início a gente vê essa estrutura aplicada aos substantivos, depois a gente vê isso ampliando aos adjetivos e daí a gente consegue depois ampliar para verbos e frases e outras coisas, porém a ideia é a mesma porque eles grudam necessariamente com um substantivo, um adjetivo no final, né? O de sempre vai grudar com um substantivo ou um adjetivo no final, tá bom? Então vamos partir daqui do ponto iniciante da parada, tá bom, gente? Pega minha mão e vem. Hajimemashite, watashi wa Fernanda desu. Douzo yoroshiku. Então, foi o que eu falei pra vocês, né? Que watashi e o Fernanda são equivalentes, né? Então, a gente tem essa associação de informação aí, que foi o que eu comentei lá no iniciozinho desse vídeo, e que é a base dessa estrutura, né? Ampliando um pouco mais isso. Maria-san wa Nihongo no gakusei desu. Maria-san wa Nihongo no gakusei desu. Maria-san igual a Nihongo no gakusei. Daí a gente já consegue ampliar um pouco mais, porque a gente tá botando dois substantivos ali grudando com a partícula no, pra indicar que é a mesma... Eles blocam, né? Eles blocam. Então a gente tá indicando assim que é a mesma... essa mesma combinação de substantivos, né? Nihongo no gakusei. Estudante de japonês. Né? Mas a equivalência é a mesma, né? Maria-san wa igual Nihongo no gakusei. Outra frase, e aí a gente tá ampliando um pouquinho aí pra essa ideia do flexional desu pro negativo. Yamada-san wa ginkouin ja arimasen. Yamada-san wa ginkouin ja arimasen. No caso aí, né, de arimasen, temos que é a negação do desu, né? Enquanto o desu eu falo que algo é aquilo, né? De arimasen não é.
Tudo nessa ideia desse tempo meio que presente e futuro, né? Digamos assim. Porque a gente vai ter, digamos, esses dois tipos de conjugações, assim, de tempos no japonês. Presente barra futuro e passado, né? Afirmativo e negativo. Então jarimasen aí tá botando a negação do desse. Então, se jarimasen é negação, então Yamada-san não é igual ao Ginkoin, né? Na verdade ele é diferente, né? Porque temos um desse indo pra negativa lá no final. Então, beleza. Daí vamos continuar com essa estrutura, mas vamos dar umas incrementadas aí que vocês vão ver, que é o tipo de coisa que vai acontecer na medida que a gente vai avançando nos estudos do japonês. Watashi no shumi wa dokusho desu. Watashi no shumi wa dokusho desu. Dokusho é leitura, gente. Então, quando eu falo leitura, é no sentido de, meu shumi, meu hobby. Watashi no shumi, né? Meu hobby é ficar lendo livros, né? Watashi no shumi wa dokusho desu. Né? Então, deixa eu voltar aqui. Então, watashi no shumi. Então, aí, olha a partícula no aí grudando dois substantivos, né? Watashi no shumi. Shumi de quem? De eu, meu shumi, né? Meu hobby. É o quê? Dokusho. Então, né? Meu hobby igual dokusho. Tá? Né? Igualdade aí, né? Essas duas informações, essas duas informações são equivalentes, né? Daí, se a gente aplica para um verbo, se a gente quer colocar um raio de um verbo nessa estrutura, poxa, mas Fernanda, você falou que só vai encaixar substantivo e adjetivo aí com esse desse. Por que raios tem um verbo ali? Porque a gente vai botar esse cotozinho aí, esse cotô, pra dar uma ideia de grudar o verbo com o desse, né? Lá na frente, quando a gente começa a aprender, quando a gente vai avançando, a gente aprende que esse cotô é um substantivador. Ou seja, ele meio que, digamos, disfarça o verbo de substantivo para grudar com o desse, entendeu? Mas a lógica da estrutura é a mesma. Alguma coisa lá, alguma coisa desse. A diferença é que eu estou encaixando uma frase antes do desse. E para encaixar essa frase antes do desse, eu preciso colocar um cotozinho grudando ali com o desse e o verbo para poder fazer o quê, ó? Grudar. Né? Língua é tipo Lego, gente. A gente precisa das pecinhas com os encaixes certos, assim, ó, pra grudar uma na outra. Watashi no shumi wa, meu hobby, igual a hon o yomu koto. Hon o yomimasu, ler livros. Então aí, definitivamente, né, enquanto no primeiro eu tenho uma ideia mais simples, né, o meu hobby é leitura. No segundo eu tenho watashi no shumi wa, hon o yomu koto desu. O meu hobby é ler livros. Seguindo pro próximo aí. メガネをかけている人は田中先生です。メガネをかけている人は田中先生です。メガネをかけている人, a pessoa que está usando óculos, né? É quem? Tanaka Sensei, né? O professor Tanaka. Então, olha só. Daqui a gente tem uma frase relativa, né? Em português, assim, para vocês terem aqueles flashbacks da escola, gramática, olha que delícia, né? Megane o kaketeiru hito é uma frase subordinada, né? Ou seja, a gente tem megane o kaketeiru, que é estar usando óculos, que eu não estou usando agora por motivos de... vai ficar com o meu olho verde, assim... Então, vamos lá, né? Megane o kaketeiru tá modificando hito, né? Pessoa que está usando óculos é igual a quem? Tanaka Sensei. Olha como a lógica aí... Olha como a lógica aí é a mesma. Lá da estrutura mais simples. Sendo que nessa estrutura, a gente tá botando uma frase subordinada nela. Tem duas frases aí. A principal e a que tá subordinada, a coitada. A que tá refém dessa frase principal. Ela não existe sozinha sem a frase principal. Vamos aumentar. Vamos seguir em frente. Midori Toshokan de hataraiteiru Kimura-san wa ryori o tsukuru koto ga suki desu. Midori Toshokan de hataraiteiru Kimura-san wa ryori o tsukuru koto ga suki desu. Então a gente tem uma frase principal que tá na base daquela estrutura simples, alguma coisa lá, alguma coisa desse. Porém, temos algumas duas subordinadas encaixadas aí. Olha que lindo, né? E olha que legal, olha como é que o des aqui tá grudado com o suki. Então ele tá vindo, né, não com substantivo, mas com adjetivo, um adjetivo na antes, né?
De, Midori Toshokan de hataraiteiru é uma frase subordinada. Trabalha, hataraiteiru, na biblioteca Midori. Midori Toshokan. De para lugar onde você faz uma ação. Kimura-san. Então, Kimura-san, que trabalha lá na biblioteca Midori, lá, esse é o tópico. Ni ryori o tsukuru koto ga suki desu. Suki desu. Gosta de quê? Né? Alguma coisa ga suki desu. Alguma coisa ga suki desu. Alguma coisa ga suki desu, né? Então, por exemplo, a gente tem aí alguma coisa lá, alguma coisa desse. A diferença é que eu tô botando uma outra frase ali, alguma coisa ga adjetivo, né? Por exemplo, sei lá, se eu falar assim, kare ga suki desu. Gosto de kare, né? Curry, né? Que é aquele arroz com aquele tempero apimentadozinho japonês que é maravilhoso. Adoro. Se eu falo, por exemplo, orange juice ga suki desu. Gosto de suco de laranja, né? Então a gente tem uma estrutura básica aí, alguma coisa ga suki desu encaixada dentro de alguma coisa lá, alguma coisa desse. E aí, olha que legal, que dentro, né, esse e tá entrando numa frase, né? Tá entrando uma frase nesse e. Midori Toshokan de hataraiteiru Kimura-san. Toda uma frase, né, subordinada, modificando o raio do Kimura-san aqui, tá entrando nesse a. E no bi tá entrando uma frase, ryori o tsukuru koto ga suki desu. Temos, né, ga suki desu, o quê? Olha o koto aqui, o kotozinho, disfarçando o verbo de substantivo pra grudar com ga. Ryori o tsukuru koto. Fazer comida, ou seja, cozinhar, né? Então, gosta de cozinhar. Daí, o que acontece, né? Em suma, como a gente tem duas frases subordinadas que estão marcadas aí com amarelo, a gente tem a estrutura mais simples que a gente tem aí, é Kimura-san wa alguma coisa suki desu. Agora, quem é esse Kimura-san? A subordinada tá dizendo quem é. Midori Toshokan de hataraiteiru. Trabalha lá na biblioteca. Midori. Né? Não é qualquer Kimura-san. E o que ele suki desu? O que ele ga suki desu? Ryori o tsukuru koto. Cozinhar. Seguindo adiante, vamos tentar um challenge. Que eu não lembro se é tão challenge assim, porque eu acho que é bem parecido com o outro, né? Ou seja, que a gente tá tentando ampliar as estruturas aqui, porque a minha intenção é mostrar pra vocês, olha como, mesmo nas frases que vão aumentando, a ideia é a mesma, é o raio da estrutura básica, que tá ampliando. Sabe? E aí é o ponto que eu quero bater, que às vezes é o que acontece com muita gente, que às vezes chega lá e começa, né, lá na frente do japonês e começa a avançar nas estruturas do japonês e começa a não entender e fica, meu Deus, as frases estão aumentando. Às vezes, gente, chegar até perto pra falar pra vocês, às vezes é falta de reforço de básico. Na maioria das vezes é falta de reforço de básico, porque as estruturas que a gente vai vendo conforme a gente avança é o básico sendo ampliado. Vamos voltar aqui pro challenge. Já. Nihongo no benkyou ni benri na hon wa Hayashi sensei ga kureta jishou desu yo. Nihongo no benkyou ni benri na hon wa Hayashi sensei ga kureta jishou desu yo. Traduzindo essa frase pra vocês é o seguinte, ó. Então, a gente tem dois subordinados aí que estão com amarelo, aquilo que eu falei pra vocês, né? Nihongo no benkyou ni benri na hon. É um livro que é muito bom, muito prático, muito útil para, olha o ni aqui indicando o objetivo, para o quê? O estudo de japonês. Nihongo no benkyou. Então, esse livro aqui, que não é qualquer livro, né? Que é o que eu falei pra vocês, né? Hon wa jishou desu. É a frase principal, alguma coisa lá, alguma coisa desse. Esse raio desse livro aqui, Nihongo no benkyou ni benri na hon, o livro que é muito útil para o estudo de japonês. Que raio de livro é esse? Tá lá depois, ó. Hayashi sensei ga kureta jishou desu yo. Jishou de dicionário. Olha o trocadilho de velho. Dicionário, né? Dicionário. Então, é o quê? Esse livro é o dicionário, é a frase simples aqui. Que dicionário que é? Olha a estrutura da subordinada, modificando ele, dando qualidade pra ele, né? Dando uma característica pra esse dicionário. É o dicionário que o Hayashi Sensei, que o professor Hayashi, me deu. Kureta. Kureru, né? O verbo kuremasu kureru, que é dar para mim. Né? Então, em suma, a frase quer dizer o seguinte, né? Que
o livro que é muito bom, muito útil para o estudo do japonês é o dicionário que o Hayashi Sensei me deu, né? Nihongo no benkyou ni benri na hon wa Hayashi Sensei ga kureta jisho desu yo. Entenderam? Ficamos até aqui e espero que vocês tenham entendido essa aulinha maravilhosa que eu fiz com muito carinho e fiz até os slides bonitinhos. E qualquer dúvida, gente, coloca aqui nos comentáriozinhos e me diz aí o que vocês acharam, se ficou mais claro, se fez mais sentido na cabeça de vocês essa ampliação das estruturas básicas, tá bom? Me dá um feedbackzinho e me diz aí o que você achou. Mata, né?